Saudações em Cristo, eu sou o pastor Adriano Menezes e que bom estar de volta outra vez com você. Se você tem nos acompanhado, estamos estudando uma nova série com o tema Conhecendo Deus. Hoje, nossa quarta aula, estaremos estudando sobre glorificação. Vem conosco, eu sou o pastor Adriano Menezes e tenho uma palavra para você. Que bom poder entrar na sua casa mais uma vez. Você que está conosco acompanhando essa série de estudos, essa é a quarta e penúltima aula. No primeiro encontro, falamos sobre o amor de Deus ao criar o homem, ao fazer a terra, ao amá-lo ainda que esse tenha pecado. No segundo encontro, falamos sobre o que fazer para viver os benefícios desse amor. Eu me refiro à salvação. Lá falamos os 4 passos da salvação. No terceiro e último encontro, falamos sobre o que se faz depois que aceita Jesus. Se você creu nele, se você o recebeu como Salvador, e agora, o que fazer? E aprendemos que nessa caminhada com Deus, nós temos algumas fases: a justificação, a santificação e a glorificação. Se você não assistiu esses vídeos, volta lá, assiste os 3 vídeos dessa série, porque hoje nós queremos falar sobre a glorificação. No nosso primeiro abordagem, nós precisamos entender que se você entregou sua vida a Jesus de verdade, está arrependido, confessou Ele como seu Senhor e agora está firme, Ele perdoou seus pecados. Sim, não há mais nenhuma condenação. Agora, uma vez justificado pelo sangue de Jesus, você deve viver uma vida de santidade. Isso é renúncia, reconhecimento dos seus pecados e viver uma vida com Deus e para Deus. E o fim desta caminhada é aquilo que nós chamamos de glorificação, ou, conforme os teólogos chamam, de salvação eterna, consumação da eterna salvação. Nessa quarta aula, nós queremos abordar exatamente sobre isso, sobre essa glorificação. Para tanto, peço que você pegue sua Bíblia, um papel, uma caneta, anote as referências, porque queremos conversar com você. O que é essa glorificação? Jesus está falando de uma porta estreita e de um caminho estreito. A porta, ela é aberta quando você recebe Jesus como seu Salvador. O caminho é essa caminhada e ela vai terminar um dia com o ápice dela chamada glorificação. Mas o que é bem isso? É preciso entender que lá em Gênesis, no início de todas as coisas, quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu, escolhendo errar, ele tinha tudo para acertar, mas escolheu, pela liberdade das suas escolhas, pecar. Esse pecado gerou tamanhas consequências, e uma delas é a morte. Em Romanos 5:21 diz que assim como por Adão veio o pecado, pelo pecado veio a morte. A morte é uma das consequências mais diretas do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário, que triste salário, o pagamento, a consequência do pecado é a morte. Logo, a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos os homens pecaram. Não a semelhança de Adão, mas todos nós somos pecadores. É isso que Paulo diz, Romanos 3:23, todos. E quando ele diz todos, ele inclui você e eu. Religiosos ou ateus, cristãos ou não, pessoas boas ou más. Porque se você olhar para dentro da sua vida, verá sim, você é um pecador. Então, se todos pecamos, todos estamos debaixo de uma servidão chamada morte. Em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, está escrito: porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez. E quando a Bíblia diz aos homens, se refere à humanidade, homens e mulheres, jovens e crianças. Todos nós estamos debaixo disso. Todavia, é preciso entender o conceito de morte. O que é morte? Se há uma palavra que eu poderia dizer que sintetiza o que significa morte, a expressão seria separação, distanciamento. Quando morre-se, se distancia de alguém, se distancia, se separa das pessoas. Aquela pessoa que morreu e foi enterrada, ela separou-se do convívio da família. Está distante, agora só as lembranças. Ela se separou. Nessa proposta, entenderemos bem o que é a morte. E a morte
ela pode ser conhecida nas suas três esferas. Esfera número 1, a morte física. Esfera número 2, a morte espiritual. Esfera número 3, a morte eterna. E o que é cada uma delas? A Bíblia nos diz. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7, fala da morte física. E quando é? Quando o pó volta ao pó. Todos nós já presenciamos a morte de alguém, já vimos, e todos nós um dia passaremos por isso. É o momento em que o pó volta ao pó e o homem assim desfaz o seu corpo terreno. Isso é o que chamamos de morte física, em que esse corpo, essa matéria, se desfará, sim, voltando ao que era antes. Essa é a morte física. A morte espiritual é o distanciamento de Deus. Quando pecamos, morremos espiritualmente. Ainda que vivos fisicamente, estamos distantes de Deus. Isaías 59, versículo 1 diz que o pecado é um abismo que nos separa de Deus, de modo que Ele não ouça, não consiga ouvir as nossas orações. Porque se você está em pecado, você está distante de Deus. E o nome disso, morte espiritual. Talvez seja baseado nisso que os filmes hollywoodianos falam sobre os zumbis. Alguém que está vivo, mas está morto. E muita gente está assim, vivo, cheio de saúde e vitalidade, mas por dentro, morto espiritualmente, distante de Deus e sem entender o porquê do vazio, vive à procura de procurando qualquer coisa para preencher. Não sabe que o seu vazio é o distanciamento, o buraco enorme da ausência de Deus no homem. Mas essa morte vai caminhar para o seu mais terrível dos níveis, é a morte eterna. E o que é a morte eterna? É quando a espiritual e a física se encontram. Eu estou em pecado, distante de Deus, e morri sem ter me arrependido dos meus pecados. Então, essas duas mortes me culminam para a pior delas, a morte eterna. Eternamente distante de Deus. O lugar mais distante que o homem pode ir de Deus chama-se inferno. Sim, esse é o lugar mais longe, mais distante, e é lá que está o conceito da morte eterna. Nós, enquanto vivos, podemos reparar isso, mas se a morte física e a espiritual se encontram, todos nós partiremos para a eternidade, longe, muito longe de Deus. E quanto mais longe de Deus, imagine quem estará próximo de você. Em Hebreus, no capítulo 2, temos expressões fenomenais. Lá, nós temos um apanhado geral que vai desde a criação até a morte de Jesus. Ele começa dizendo que Deus fez o homem e se importou com ele, fazendo dele coroa da sua criação. Isso remete à criação do homem. E Deus o coroou de graça, o fez um pouco menor do que os anjos. Mas lá também diz que o homem pecou e a morte passou a ser a dominadora da sua vida. Ela chama isso, o texto chama isso de império da morte, que colocou todos debaixo dessa servidão. E no versículo 14 diz que Jesus se tornou menor do que os homens. E por que menor? Porque ele se tornou servo. E ao ser servo, foi obediente até a morte e morte de cruz, para que pela sua morte aniquilasse aqueles que estavam presos ao império da morte. Sim, Hebreus 2 está dizendo que Jesus se fez como nós, ou menor que nós, fez servo, suportando todas as agruras da vida, sentindo tudo o que pudéssemos e que possamos sentir, para que através da sua morte aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, fazendo assim uma proposta de salvação. E lá diz, como escaparemos se não atentarmos para tão grande salvação? A salvação de Jesus anula o principado da morte, anula todas as coisas. A começar, em Colossenses no capítulo 2, no versículo 14, diz que ele anula a culpa do pecado. Lá diz, toda dívida que era contrária a nós. Para facilitar seu entendimento, toda promissória que era contrária, que cobrava um preço alto dos nossos pecados, Jesus retirou do meio de nós e cravando numa cruz. É
Essa é a razão da morte de Jesus, anular a nossa culpa. Por isso, através de Jesus, nenhuma condenação há. O pecado é perdoado, as falhas são retratadas e nos tornamos livres desta culpa. Porém, Romanos continua dizendo que além de perdoar os nossos pecados, ele nos ofereceu a vida eterna. É isso que está escrito em Romanos 6:23. Salário do pecado, morte. Mas o presente de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Que coisa maravilhosa! Ele não apenas morreu a minha morte, mas ele me deu a sua vida. Como encontrar um amor semelhante a esse, que além de pagar as minhas contas, ainda me presenteia com um presente raríssimo. Ele me deu a vida eterna. Então perceba que a morte de Jesus resolve o problema da morte espiritual, ele me reaproximou de Deus. Resolve o problema da morte eterna, ele abre o caminho da vida eterna. Mas e a morte física? Como ele vai tratar isso? É por isso que em Apocalipse capítulo 21, no versículo 4, diz que na eternidade não haverá mais pranto, não haverá mais luto, não haverá mais morte, não haverá mais dor. Haverá um tempo em que nem mais a morte física permanecerá. Porque quando partirmos para a eternidade, toda culpa, toda a prisão que levava ao nosso corpo à morte se desfará. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na próxima aula. Mas eu quero que você entenda que a morte de Jesus resolve o problema físico, o problema espiritual e o problema eterno. E falando em eterno, eu quero refletir com você o que está em Lucas, no capítulo 16. Lá nós encontramos uma parábola, uma história um tanto fascinante. Nós vamos encontrar relatos de um homem que serviu ao Senhor e um homem que não serviu. A partir do versículo 19 em diante, há um relato de duas pessoas. Um é identificado pela sua condição social, é rico, o outro é mendigo. Esse mendigo é chamado de Lázaro, o rico, seu nome não é revelado. E agora, diz que ambos, todos os dois morreram. E sabe o que isso me ensina? Todos morrem, ricos ou pobres, grandes ou pequenos, religiosos ou ateus, todos morrem. E os dois morreram. E agora que os dois morreram, eles seguem para o destino da eternidade. E o texto vai continuar dizendo que há dois caminhos na eternidade. O capítulo 16, o versículo de número 24 e 25, diz que um morre e vai para o tormento, outro morre e vai para o consolo. Veja que contraste. Um está atormentado, o outro está consolado. Jesus vai falar exatamente sobre isso. Ele fala do caminho estreito e do caminho largo. E diz que o caminho estreito leva à vida eterna e o caminho largo à perdição eterna. E o que era a perdição eterna? O lugar do tormento, o lugar das aflições. O texto prossegue dizendo que este homem, estando no tormento, sofria atormentado pelo fogo que consumia, enquanto o outro, no seio de Abraão, descansava e era consolado das suas dores. O texto continua revelando algo mais. Revela que aquele que está no tormento olha e vê o outro que está no consolo e diz: tem misericórdia de mim, molhe o seu dedo na água e refresque a minha língua, porque estou atormentado nessa chama. E sabe o que diz o versículo 26? Nada se pode fazer. Há um abismo, diz o texto, entre vocês e nós, de modo que quem está aí não pode passar para cá. Essa passagem me faz pensar que depois da morte nada mais pode ser feito. Em Hebreus 9, 27 diz isso: depois da morte segue-se o juízo. Não haverá mais nada. Ninguém do lado de cá pode interferir no que está do lado de lá. Ninguém do lado de cá, seja com as suas orações, com as suas penitências, com seus rituais, oferendas, nada do que possamos fazer aqui muda a realidade de lá. Lucas 16, 26. Mas caminha no versículo 28, me ensinando outras coisas. Diz que a eternidade é o lugar das lembranças. Lá ele lembrou que tinha outros 5 irmãos e, preocupado com eles, ele pede para que fossem lá e avisassem a eles
para que eles não viessem para o lugar de tormento. Veja, ele está morto, mas mantém as suas memórias, mantém as suas lembranças. E isso é o que fará a eternidade dolorosa ou prazerosa. Dolorosa, porque aqueles que morrerem sem Cristo, sem terem confessado Jesus como seu Senhor, partirão para a eternidade sem Deus. E no inferno, no lugar de tormento, recordarão o porquê estarão ali. Pior do que errar é o senso de culpa. E as pessoas que lá estiverem estarão dizendo: eu estou aqui porque um dia ouvi a palavra e não me converti. Porque tantas vezes tive a oportunidade e a rejeitei. Eu estou aqui porque, embora falando de Deus, não vivia uma vida com Deus. Embora estando numa igreja, eu não era a igreja. O tormento da consciência. O verme que nunca morre fará com que as pessoas atormentadas mantenham uma lembrança prazerosa, porque aquelas pessoas que morrerem e forem para a eternidade com Deus, recordarão porque estarão lá. Recordarão que estão lá não porque merecem. Recordarão que estão lá por conta do amor de Deus. E porque um dia enfrentaram críticas, enfrentaram objeções, enfrentaram multidões para permanecerem firmes, porque tantas vezes aqueles que desejam caminhar com Deus enfrentarão lutas e perseguições, enfrentarão batalhas. Os primeiros a se levantarem são os que mais perto de nós estão. E ao chegar lá, dirão: eu estou aqui porque eu não neguei a minha fé. Eu entreguei minha vida a Jesus e fui fiel até o fim. Mas Lucas 16 me dá outra história, outra lição. No versículo 30 diz que esse moço que está atormentado diz: Pai Abraão, mande alguém lá para que os meus irmãos se arrependam e não venham para cá. E a resposta é: eles têm Moisés e os profetas. Sabe o que esse texto me diz? Que as pessoas, para não irem para o inferno, precisam se arrepender. E eles não se arrependerão porque alguém veio do lar do mundo além, da eternidade, para dizer: olha, se arrependa. Não, eles têm Moisés e os profetas. E sabe o que significa Moisés e os profetas? Moisés representa a lei, os profetas, os ensinos sagrados. Em outras palavras, eles estão dizendo: eles possuem a Bíblia, eles possuem o livro sagrado. A Bíblia é a fonte, é o manual de Deus para você. Você pode não crer nele, mas você um dia vai descobrir que isso te dará duras penas. Você pode não obedecer a ele, mas é nele que você vai descobrir o quanto valeu a pena servir a Deus conforme este livro. Há 25 anos eu tenho dedicado minha vida a Deus. Tenho lido e sei que muita coisa preciso corrigir, tratar. Eu estou caminhando na vida de santidade, errando e me consertando. Porque se há uma coisa que eu quero, é a eternidade, para sempre, ao lado de Deus. E eu encerro com a expressão de Apocalipse 21, no versículo 4, em que diz: Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais choro e nem dor. Esse lugar Deus preparou para mim e para você, para todos os homens. Por isso, João 3,16, a mais bela das expressões de amor é dita: Deus amou o mundo. Ele não amou uma pessoa, ele amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande que não dá para dimensionar, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta: que creiam em Jesus Cristo. Ei, Deus ama você. E por isso você está agora ouvindo e assistindo esse vídeo. Mas eu te pergunto, você está pronto para a eternidade? Na próxima aula, nós queremos falar sobre 2 maneiras de ir para a eternidade. Vem comigo no nosso próximo estudo da série Conhecendo Deus. Eu sou o pastor Adriano Menezes e essa é uma palavra do coração de Deus para o seu coração.